Voltamos de novo aí com Reforma Protestante, sempre lembrando primeiramente que aqui nós não estamos discutindo religião, catolicismo, apostólico romano ou protestantismo de qualquer ramificação, batistas, presbiterianos, assembleanos, metodistas, não estamos discutindo isso, tá? Vamos sempre lembrar disso, todos nós somos cristãos, tá? Maior o que nos une do que o que nos separa, todas elas vão ter diferenças, mas aqui a gente está vendo um olhar histórico sobre essas religiões, sobre esses credos, sobre essas instituições que vão se construindo e vão se fragmentando de dentro de uma para a outra. Então vamos voltar para o momento da reforma. Bem, no dia 31 de outubro de 1517, né? 31 de outubro muita gente lembra só por causa do Halloween, mas para o cristianismo, principalmente protestante, é uma data extremamente importante. Até hoje os luteranos comemoram todos os anos, né, dessa reforma feita por Martinho Lutero. Bem, o padre faz lá as 95 teses para que haja um debate sobre essas situações em que a igreja está vivendo, mas o que acontece na verdade é Lutero ser convidado ou a voltar atrás ou a ser excomungado, coisa que é o que acontece. Ele é excomungado, né, claramente vai escapar da morte. Falamos aqui porque ele vai ser protegido por algumas pessoas importantes, principalmente o príncipe Frederico da Saxônia, né, que se converte à nova religião que surge com Martinho Lutero. Bem, antes de Martinho Lutero criar a igreja luterana, né, a gente tem que entender como que acontece os principais momentos dessa separação da igreja cristã. Bem, primeira coisa a gente entender o espírito da reforma protestante está em cima dos 5 solas, né? São os famosos 5 solas dos reformadores. Por quê? Isso aqui vai unir todos os reformados. Aqueles percussores como os valdenses, né, como aqueles hussitas, como os que vão surgir da reforma, os luteranos, depois os calvinistas, né, presbiterianos e assim por diante. Todos eles vão seguir, né, como o grande entendimento dessa nova fé, os 5 solas: sola fide, sola scriptura, sola Christo, sola gratia, sola de glória. Isso é somente a fé pode salvar os homens, não mais as obras, como a igreja pregava. Né? Então já começa a primeira contestação da Igreja Católica. A Igreja Católica diz a fé e as obras. A Igreja Cristã protestante diz que é só a fé, somente a fé. Segundo, somente a Escritura. A Igreja Católica ela diz que a Escritura e as tradições, né, pelos santos, né, todo esse peso igual. A Igreja Protestante diz somente a Escritura, somente a Bíblia. Terceiro, somente Cristo. Também porque você não acredita mais em outros intercessores, como a Igreja Católica até hoje tem, né, o culto aos santos, né, a devoção aos santos. Na Igreja Protestante, somente Cristo. Solo gratia. Não há também, aí de novo, não há que o homem consiga se santificar por si próprio, mas só a graça que vem de Deus. A graça dele é que pode fazer esse homem ser salvo. E isso na fé protestante. E sólia de glória. Isso não tem glória para mais ninguém, somente glória a ele. E esses são os 5 pensamentos que vão, né, ser a ideia da unidade dessa reforma protestante. Bem, mas aqui, logo de cara, com a nova igreja de Lutero vai nascer a extinção do celibato. O próprio Martinho Lutero vai casar com uma freira. Né? Então acabou esse negócio dos padres não casarem, né? Lembrando que a Igreja Católica no passado também já tinha padres casados, mas aí depois que criou a ordem celibatária como uma regra geral. Hierarquia religiosa, ele vai dizer que não existe isso de que tem cargos como se fosse para chegar ao céu. Qualquer pessoa tem livre acesso a Deus, como todos são iguais, não existe mais clérigos e leigos, a igreja é uma só. Apenas 2 sacramentos. A Igreja Católica até hoje permanece com 7 sacramentos. A Igreja Protestante vai ter apenas 2: o batismo, né, e a ceia, conhecida como Eucaristia, né, a ceia. A língua de cada país na liturgia não se vai mais ter em latim os cultos, serão todos na língua materna do país. Se é na Alemanha, é alemão, se é na Inglaterra, é inglês. Salvação em Cristo, como a gente falou ali,
Essa salvação ela não vai ter mediadores e ela não vai ter formas de ser alcançada se não for em Cristo, em Jesus Cristo. Né? Exemplo de uma coisa que tinha muito no credo católico, em que a igreja ela tem o poder de determinar aquele que é salvo e aquele que não é. Né? Está na orientação de doutrinária católica até hoje. Eles vão dizer que somente Cristo tem esse poder de dar a salvação. Liberdade para interpretar a Bíblia. Isso vai revolucionar até hoje católicos. Hoje, né, há muitos católicos que têm a Bíblia em casa hoje, já têm o hábito de ler. São próprias reformas que vão acontecer dentro da própria Igreja Católica mais à frente. Isso acontece lá, no início do século XVI, né, que todos podem ter sua Bíblia e ler a sua própria Bíblia em casa, conhecer, né, o vernáculo sagrado. Subordinação da Igreja ao Estado. Isso aí, para esses príncipes e reis, vai ser extremamente importante, vai abrir as portas para o protestantismo em vários países. Por quê? Agora não é mais a igreja que intervém na vida do rei ou do príncipe, mas sim o príncipe e o rei que tem um certo poder sobre a igreja. A igreja se submete ao poder do Estado. É claro que desde que não fira a ligação com Deus, mas ela vai estar submetida às leis do Estado. Então, isso são alguns dos princípios desse novo movimento, né, esse movimento da reforma, dos reformados. Bem, vamos continuar, porque a gente vai falar agora das primeiras linhas que vão surgir. Né? Aqui a gente está falando principalmente de luteranismo, mas a gente vai ter outras linhas também que vão surgir com algumas diferenças doutrinárias. Beleza? Bem, gente, continuando, nós vamos agora entender, né, primeiro algumas ações para fechar essa história de Lutero e a gente chegar nas outras principais ramificações da época. Tivemos a Dieta de Worms em 1520, onde quando Lutero é julgado e ele não renega e acaba sendo excomungado, né? Em 1529 temos a Dieta de Spira, onde ela vai ser conhecida por quê? Por uma coisa muito simples. A Dieta de Spira vai ficar famosa porque é onde vai surgir o nome protestantes, aqueles que protestam, né, contra o que funcionava atual. Em 1555, esse momento é extremamente importante para a nova história da Europa. É a paz de Augsburgo, o Sacro Império Germânico. A Alemanha de fato não existia, duas nações que vão surgir lá no século XIX, que é a Alemanha e a Itália, que vai ter essas unificações dessas duas nações, havendo vários reinos independentes, só que se havia um imperador, que era o príncipe mais importante desses reinos, por isso era conhecido como Sacro Império Germânico, era até maior do que a Alemanha de hoje. Tá? Só para ter uma ideia. Essa região, ela era toda, né, o príncipe era católico e vai exigir que toda a Alemanha continue sendo católica. Os príncipes que são protestantes, eles colocam numa famosa cena dessa parte de Augsburgo, eles colocam suas cabeças perante o rei, ao príncipe, para que eles cortem se ele não quiser permitir que eles tenham a liberdade de culto. E aí o príncipe claramente não vai cortar a cabeça dos outros príncipes, e vai permitir, a partir daí, né, o cujus regio é o religio. Quer dizer o quê? Cada governo, cada príncipe, cada um segue, o povo segue aquela religião. Então, o príncipe era protestante, todo o povo protestante. O príncipe católico, todo o povo católico. Isso é o que é decidido lá na parte de Augsburgo. Só que, claro, os camponeses não vai ser isso que vai acontecer. A grande parte da população ela vai começar a fazer definições de caminhos. A Europa vai passar por uma guerra muito famosa, chamada Guerra dos 30 Anos, em que vai ser uma guerra mistura de política com religião. Né? A gente vai ter fatos assustadores como a noite de São Bartolomeu, em que a rainha católica manda matar grande quantidade de protestantes. Vai haver de todos os lados muitas mortes, né, nessa guerra santa aqui, nos momentos mais fortes do rompimento dessa religião. Bem, aqui tá as outras duas religiões mais famosas dessa época. Eu vou falar aqui primeiramente do movimento calvinista, liderado por um jovem francês, João Calvino, que depois se foge e consegue se estabelecer em Genebra, ali na região da Suíça. Né? Ele vai ter não só uma importância teológica, como também vai ficar importante na questão dos governos, né, da Suíça. Ele vai ser um legislador das próprias leis da região. Calvino, ele vai ter, entre todas as pregações muito parecidas com Lutero, ele vai ter uma diferença. É a crença da predestinação.
em que ele vai dizer que algumas pessoas, Deus, na sua suprema sabedoria, algumas pessoas ele já escolhe para a salvação, enquanto as outras já nascem para a perdição eterna, né? Ele vai dizer, essa teoria é muito mais complexa, mas estou falando assim de uma forma muito simples, tá? Que ele vai dizer que algumas pessoas já nascem para ser salvas e outras não. Essa crença vai ser muito forte, vai ter uma ligação muito forte também com a questão da burguesia, tanto é que a gente vê um livro de um grande sociólogo chamado Max Weber, A Ética Protestante e o Capitalismo, né, na questão da ligação desses dois, do sistema econômico com o sistema religioso, e você vai ver vários grupos. Aqui está o nome deles em cada país, como eles vão ficar conhecidos. Na Holanda, eles vão ser conhecidos como reformados, né? Na Escócia, vão ser conhecidos como presbiterianos. Na Inglaterra, como puritanos. E na França, como huguenotes. Tá? E é interessante esse grupo dos huguenotes, que eles têm uma ligação muito interessante com a história do Brasil. A primeira confissão protestante no Brasil, conhecida como Confissão da Guanabara, é numa região em que os franceses fundaram uma colônia, aqui durante um tempo do Brasil colônia, tá? Pertencente a Portugal. E aí é uma confusão enorme que não cabe a gente falar aqui agora, a gente deixa para o próximo capítulo, mas falando que essa reforma, essa confissão é conhecida como a confissão protestante mais antiga da história do Brasil, tá? Então aqui a gente falou de Calvino e aqui a gente vai falar de anglicanismo. O anglicanismo, a religião extremamente mais política do que dogmática, rompe com a Igreja Católica. O rei Henrique VIII, ele queria se separar da sua esposa, que era uma rainha, uma princesa católica, filha dos reis católicos da Espanha, e ele queria porque alegava que ela não tinha dado filhos homens para ele. E ele queria casar com uma das nobres menores ali da sua terra, chamada Ana Bolena. É toda uma história muito complicada. Henrique VIII ele casa mais de uma vez, decepa a cabeça de algumas esposas, né? Não tem filhos homens, só mulheres. E rei Henrique VIII, ele se dizia um estudioso da Bíblia. Ele vai romper com a Igreja Católica. Ele vai, para conseguir reverter e criar sua religião, que ele vai ser fundada a Igreja Anglicana, o anglicanismo. Ele vai dar uma lei chamada Ato de Supremacia. Ele vai convencer o parlamento a criar uma nova religião da Inglaterra e que o poder não seja na mão do Papa, mas o poder seja na mão do rei, né? Como ele vai conseguir isso? Pegando as terras da Igreja Católica, tomando as terras, expulsando a Igreja Católica e dando essas terras ou vendendo por um preço muito acessível ou algumas até dando para esses lordes da Inglaterra. E aí ele vai conseguir convencer e fundar a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana existe até hoje. É uma líder, até pouco tempo atrás, não sei se ainda está viva, o bispo Desmond Tutu, da África do Sul. E é interessante que quem viu o casamento do filho do príncipe Charles com aquela moça americana foi numa igreja anglicana, porque todos os reis ingleses, eles têm, por ser até o líder da igreja, né, eles têm que casar dentro de uma igreja anglicana. Bem, esses são os primeiros capítulos, porque a reforma ela vai crescer e ter outras fragmentações, outros movimentos como os metodistas, a Assembleia de Deus, os movimentos pentecostais, coisas que virão séculos depois. Mas é assim que tudo começa. Claramente, na semana que vem, a gente vai ter um vídeo agora contra a Reforma Católica. A Igreja Católica vai responder à altura desse rompimento dessa reforma protestante. Beleza? Espero que tenha sido legal vocês entenderem. Continue aí que a gente volta na próxima semana. Um abraço.